Olá! Hoje no nosso Devocional em Família, nós vamos falar um pouquinho sobre perseguição religiosa. Então, se estiver curioso para saber um pouquinho mais, fique ligado no nosso Devocional em Família. Bom, o texto que eu escolhi eu estava assistindo uma pregação sobre o livro de Tiago e o pregador ele acabou ficando no primeiro versículo. Eu achei muito interessante o que ele fez e eu gostaria então de passar um pouquinho, né, sobre aquilo que eu aprendi. Né? Então a gente pode abrir juntos em Tiago, capítulo 1, versículo 1, e a gente pode ler também o versículo 2. Mas o versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. E no versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Bom, então, esse primeiro versículo a gente tem a introdução, né? A gente sabe que Tiago, irmão, né, de Jesus, o meio irmão de Jesus, né, irmão terreno de Jesus, filho também, né, de Maria, ele foi quem escreveu essa carta. Ele se descreve como servo, né, de Deus e de Jesus. Ele não não se coloca como irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, assim como o escritor do livro de Judas também é, mas ele se descreve como servo. Ele está escrevendo essa carta para irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da fé deles. Né? E tanto é que a gente vê então no versículo 2 que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, dentre essas provações, eles estavam sendo perseguidos por causa da fé que eles tinham. Eu achei muito interessante, né, essa pregação que eu ouvi essa semana, porque nós, cristãos, hoje em dia, agora no contexto aqui, né, do Brasil, raramente a gente sofre perseguição por causa da nossa fé. A gente pode sofrer calúnias, a gente pode sofrer pessoas tentando envergonhar a gente, mas a gente não sofre perseguição. E temos muitos irmãos em Cristo, né, que são partes da Igreja de Cristo Jesus pelo mundo, que sofrem perseguição diariamente. E nessa perseguição, a vida deles está em risco. Principalmente a gente vê no Oriente Médio, onde o islamismo é a religião predominante, e em alguns pontos também da África, né, do norte da África, em outras partes, inclusive também na China, em vários locais do planeta Terra, pessoas, cristãos, são perseguidos diariamente. E o fato é que nós, como pecadores, a gente tende a pensar em nós mesmos o tempo todo. A primeira coisa que a gente faz é pensar no nosso próprio bem-estar. E a gente esquece de pensar no bem-estar dos outros. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque na história da igreja, nós vemos que muitas pessoas foram perseguidas. Né? Logo no livro de Atos, nós vemos que a igreja começou a ser perseguida, né, pelo Estado, começou a ser perseguida até por outras religiões. E nós vemos na história da igreja o quanto a nossa fé tem sido perseguida. Né? Pessoas foram mortas. Nós temos Estevão, né, como o primeiro mártir,
que é colocado aqui na Bíblia. Nós temos grandes pregadores que morreram, o próprio Jan Hus, da República Tcheca, que foi queimado por proclamar, né, as verdades da Bíblia. E tantos outros irmãos que hoje mesmo, né, 2020, eles são perseguidos pela fé que eles têm, pela mesma fé que eu e você nós temos. Eu gostaria de deixar com vocês, então, esse desejo de orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos. Existem muitos sites, né, revistas, a própria revista Portas Abertas, ela fala desses irmãos, ela dá motivos, né, de oração para que a gente ore. E eu gostaria de desafiar então você a saber um pouquinho mais, né, sobre esses irmãos que estão sendo perseguidos. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, né, momentos de provação nessa pandemia. Alguns podem ir para a igreja, outros não podem ir para a igreja. O mundo inteiro está sofrendo, né, nesse sentido, mas alguns outros irmãos estão ainda vivendo situações mais difíceis do que as nossas, né? Eles estão sendo perseguidos, eles não podem proclamar a fé deles. Eu gostaria então de deixar esse desafio para que vocês orem, busquem saber um pouquinho mais sobre a igreja perseguida, né, para que vocês, se for o desejo do seu coração, que vocês também possam contribuir de alguma forma, mas principalmente que nós possamos ter o nosso coração voltado para esses irmãos que estão sofrendo, né, e para que os nossos corações peçam, né, para que a gente peça a Deus que guarde esses irmãos, porque nós sabemos também que a justiça de Deus vai ser feita, né, no fim. Nós aguardamos a volta de Cristo, mas que a gente possa orar, né, que Deus dê força, que Deus dê perseverança para esses irmãos, né, que seja protegendo eles, para que a palavra de Deus seja proclamada entre as nações. Deus abençoe e dê um bom dia.